Bom dia, jovens livres, livres em Cristo, graça e paz. Escola Bíblica Dominical, dia 19 de maio de 2024. Nosso texto de hoje é a continuação da primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versos 7 a 11. Leiamos o texto. Como bons jovens livres, peço a você que abra a Escritura, leia o texto junto comigo e permaneça com as Escrituras abertas, acompanhando a exposição da palavra. Leiamos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de abrir tua palavra nessa escola bíblica dominical virtual. Meu Deus, ouvir os ensinos do Senhor. Fala conosco, Senhor. Que teu Espírito nos direcione à compreensão. Também teu Espírito quebrante nosso coração à obediência. Aplica a tua palavra a cada um de nós. Sê gracioso para conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se observarmos bem na leitura do Novo Testamento, nós vamos perceber que todos os eventos e ensinos doutrinários estão ancorados à doutrina das últimas coisas. Teologicamente se chama escatologia. Escatologia é uma palavra da língua grega, formada por duas palavras. Eschaton significa fim e logia tem uma série de possíveis traduções. Razão, estudo, palavra, tratado. Nesse sentido, nós podemos considerar como estudo das últimas coisas. Então, todos os eventos neotestamentários e todas as doutrinas estão ancoradas a essa doutrina, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Não é só Apocalipse que fala sobre isso, não. É todo o Novo Testamento. E abrindo um pouco o leque, nós vamos ver que também no Antigo Testamento, pois a Bíblia começa a falar de escatologia em Gênesis capítulo 2, abra comigo, o capítulo 2, na conclusão da obra criacional, nós vamos encontrar, capítulo 2, nós vamos ler os versos 1 a 3, acompanha comigo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A Bíblia começa a falar de escatologia aqui. A criação do sétimo dia, o dia do descanso. O autor de Hebreus interpreta esse dia. Vamos para Hebreus capítulo 4, para que nós possamos ter compreensão desse texto. Hebreus capítulo 4, quando o autor de Hebreus fala do descanso eterno de Deus, ele se refere a esse texto. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Está aqui a interpretação do dia do descanso, o sétimo dia, lá na criação. As obras foram concluídas desde a fundação do mundo. E o autor de Hebreus está se referindo ao descanso eterno. Isso é escatologia. Um outro exemplo do Antigo Testamento que fala sobre escatologia, ainda em Gênesis, agora no capítulo 3, verso 15. O capítulo 3 é a narrativa da queda. E é chamado queda quando os nossos primeiros pais pecaram e desobedeceram a ordem de Deus, comendo do fruto da árvore que não podia comer, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles escutam a voz de Deus que caminhava pelo jardim, eles se escondem. Já haviam se coberto com folhas de figueiras, porque haviam percebido que estavam nus. E o homem nu diante de Deus, em pecado, ele se esconde. E quando o Senhor chama, onde estás, ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus confronta. Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te falei, que não podia comer? Nosso primeiro pai, Adão, tenta justificar a sua falta jogando a responsabilidade na companheira. A mulher que tu me deste, ela me enganou e eu comi. Então Deus determina algumas sentenças, porque a mulher diz que a cobra enganou e ela comeu. A mulher deu o fruto ao homem e ele comeu. Então pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora Deus começa o confronto justamente pela serpente. Quando Deus diz, no verso 14: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Sabemos que a serpente, ela foi usada ali por Satanás. O Novo Testamento identifica a antiga serpente com o dragão, está lá em Apocalipse, o diabo. Então foi usada pelo maligno.
E agora vem o verso 15, aonde nós temos uma referência escatológica. O verso 15 diz: porém inimizade, Deus está falando com a serpente, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, descendência da serpente, e o seu descendente, descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. E tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar, ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Isso aconteceu na cruz. O texto fala de Jesus Cristo. Essa é a primeira vez que o Evangelho foi pregado. Isso é chamado proto-evangelho. O primeiro evangelho foi pregado dentro do jardim do Éden, logo após a queda. A graciosidade de Deus em trazer a palavra da salvação logo após a queda. Então aqui anuncia a vinda de Jesus e o que Jesus faria com o inimigo. Esmagaria a cabeça. Isso aconteceu na cruz. Portanto, com a vinda de Jesus, tem o que a teologia chama de escatologia inaugurada e realizada, porque Jesus realizou, completou a sua obra. Entretanto, ainda existe uma escatologia futura, eventos ainda a serem concretizados na volta de Jesus Cristo. A consumação ocorrerá na volta de Jesus. Então, o Novo Testamento vai ancorar os eventos e os ensinos doutrinários a essa escatologia inaugurada e realizada por Jesus Cristo, com a escatologia futura, aquela que irá acontecer na volta de Jesus. E aqui, se referindo ao texto que nós acabamos de ler em Pedro, voltemos para o texto de 1 Pedro, que é o texto do nosso estudo de hoje, capítulo 4, a partir do verso 7. Às vezes se tem a impressão que nesse parágrafo Pedro está mudando de assunto em relação aos textos anteriores, mas não está. Ele está caminhando na mesma direção. Como eu já disse em estudos anteriores, essa carta é uma carta que fala de santidade. Fala dos privilégios que o crente tem em Cristo Jesus, da herança incorruptível, sem mácula nem mancha, guardada no céu, e isso o obriga a viver uma vida de santidade. E o exemplo que é dado é o exemplo de Cristo. Capítulo 2, verso 21, é o texto central da carta de 1 Pedro. Tendo Cristo sofrido na carne, deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Então Pedro está falando da mesma coisa, ele não está mudando de assunto. Então aqui no verso 7 agora, do capítulo 4, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. O que ele está falando? Escatologia futura. A escatologia inaugurada e realizada por Cristo aponta para uma escatologia futura, o fim de todas as coisas, a volta de Jesus, a consumação. Aí entra a pergunta de muitos céticos e às vezes de muitos crentes sinceros, mas que ainda não têm um conhecimento adequado, pergunta: mas quando foi que Pedro escreveu isso? Não foi há mais de 2000 anos atrás? Sim, foi. Mas ele disse que estava próximo e ainda não aconteceu. Já se passaram 2000 anos? Quando acontecerá? Pedro responde isso na sua segunda carta. Vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3. Tendo em conta, antes de tudo,
que nos últimos dias, deixe-me abrir um parêntese aqui para explicar últimos dias. O Novo Testamento usa essa expressão últimos dias para se referir ao período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ou seja, a sua encarnação e a sua volta. Então, vivemos os últimos dias. Desde que Jesus veio, inaugurou esse período chamado últimos dias. Não é o último dia ainda, mas são últimos dias. Esse período durará até a volta de Jesus. Ou seja, é o período que estamos vivendo entre a escatologia inaugurada e realizada em Cristo Jesus e o período que aguardamos, a escatologia futura. Portanto, estamos nos últimos dias. Fecho parênteses e volta para o texto. Virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já deve ter ouvido isso. Os crentes estão dizendo que Jesus vai voltar. Desde que eu era criança, que eu escuto isso, e eu já estou velho e isso não aconteceu ainda. São escarnecedores, incrédulos. Continuamos a leitura. Pedro vai explicar. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. A época do dilúvio acabou com água. Agora, os céus e a terra estão sendo entesourados para o fogo, juízo final, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está sujeito ao tempo. Ele transcende ao tempo. Ele criou o tempo com a criação e o tempo é para a criatura, não para o Criador. Portanto, ele está acima do tempo. Nossa agenda não é a de Deus. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, a longanimidade de Deus retarda a volta do Senhor para que o Evangelho seja pregado em todos os povos, tribos, línguas, nações, em todos os lugares do mundo. Portanto, essa é a resposta para os escarnecedores incrédulos que dizem: olha, onde está a promessa da sua vinda? Desde que eu era criança que eu escuto isso, e não aconteceu. Então, quando Pedro, voltando para a primeira carta, capítulo 4, verso 7, diz que todas as coisas estão, o fim está próximo, ele se refere da perspectiva de Deus, não é na perspectiva humana. Pedro é um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Portanto, está próximo na perspectiva de Deus, porque para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. O tempo é para nós. O que nos compete é viver como se esse fosse o último dia. É viver buscando santidade. Esse é o assunto da carta. Buscando santidade.
E a igreja primitiva vivia assim, os primeiros cristãos viviam assim. Quando você olha a narrativa de Lucas, dos primeiros cristãos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vamos abrir nesse texto, capítulo 2 de Atos, a partir do verso 42, nós temos uma narrativa maravilhosa de como viviam os primeiros cristãos. Eles viviam dentro dessa perspectiva escatológica da volta de Jesus, aguardando o próximo da volta de Jesus. Isso fazia com que eles viviam em busca de santidade. Eles viviam a doutrina dos apóstolos, viviam em comunhão, viviam buscando a todo tempo. E eram capazes até mesmo de dispor os seus bens para que não houvesse entre eles necessitados. Porque haviam recebido os ensinos de Jesus através dos apóstolos, e entre as outras tantas coisas, Jesus ensinou que não adianta acumular tesouro na terra. Na terra existem ladrões, existem traças. Tesouro tem que ser acumulado no céu, onde os ladrões não podem roubar, nem as traças comer. Jesus, quando fala daquele homem insensato que encheu os seus celeiros, e depois diz assim: ora alma, regala-te, você tem muito guardada, muito em celeiro. E aí, a voz que diz a ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem para dar? Ele era rico, muito rico na terra, mas ele não era rico no céu. No céu ele era um miserável. Isso me faz lembrar uma ilustração que eu ouvi do pastor Paulo Brasil há muitos anos atrás, quando eu era ainda um aluno do Movimento Jovens Livres, há exatamente 42 anos atrás. E o pastor Paulo contou o seguinte: é uma ilustração, não é um fato. Uma ilustração é uma história para ilustrar alguma verdade espiritual, como se fosse uma parábola das que Jesus contou, mas uma ilustração criada pelo homem. Então ele contou que numa determinada região havia um fazendeiro muito rico, mas esse fazendeiro era incrédulo e trabalhava para ele um empregado crente. E o fazendeiro rico escarnecia sempre desse empregado, dizendo: olha, eu não creio em Deus, mas eu tenho tudo de bom, a minha vida é muito boa. E você diz que é um crente fiel, e você é um simples empregado, você não tem as coisas que eu tenho. O que o seu Deus pode fazer por você? Uma noite, esse empregado crente teve um sonho. E no sonho, o Senhor falava para ele, marcando um dia, tal dia, o homem mais rico daquela região iria morrer. O empregado crente acordou, preocupado: preciso avisar o meu patrão, afinal de contas, o homem mais rico da região é ele. Eu tenho que falar para ele. E foi e contou ao patrão o sonho. E o patrão, embora incrédulo, mas ficou perturbado. Falou em morte, ele ficou perturbado, ficou ansioso. E à medida que ia aproximando aquele dia marcado, ele ia ficando mais ansioso, mais apavorado. E quando chegou o dia, ele se cercou de todos os cuidados, mandou chamar médicos, enfermeiros, montou uma equipe médica dentro da sua casa, preparou tudo. E as horas foi passando e toda a equipe preparada. Passou a meia-noite, amanheceu o dia e ele estava lá vivo. Quando amanheceu o dia, chegou a notícia para ele que o empregado crente tinha morrido. Era o homem mais rico da região. Era um empregado crente. Ele, patrão, era um miserável. O tesouro dele estava na terra. O homem mais rico tinha acumulado tesouro no céu. E os irmãos da igreja primitiva viviam assim. Acompanhe a leitura, ou leia comigo, capítulo 2 de Atos, verso 42 em diante, dizendo como viviam os primeiros cristãos.
Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que relato maravilhoso Lucas nos traz nesse relato de Atos dos Apóstolos. Assim viviam aqueles que aguardavam a volta de Jesus. Aqueles que não estavam interessados em acumular tesouros na terra. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo para que não houvesse entre eles necessitados, porque o pensamento era o seguinte: do que adianta guardar tesouro na terra? É importante ser rico para com Deus. E o que faz isso? A visão escatológica. Nós temos empobrecido na igreja evangélica atual devido à nossa pouca visão escatológica. Nós achamos que escatologia é coisa que vai acontecer só lá no final, na volta de Jesus. E não trazemos a escatologia para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, o nosso caminhar com Jesus. O nosso caminhar com Jesus depende daquilo que Ele fez para nós, ou por nós, escatologia inaugurada e realizada, e aquilo que Ele ainda fará na sua volta, escatologia futura. Esses dois pontos culminam na nossa caminhada diária. Eles convergem para o nosso viver cotidiano, para a nossa vida em santificação. É assim que nós, como crentes, temos que viver. A falta dessa visão empobrece a igreja, meus irmãos. Porque nós achamos que salvação é algo que aconteceu lá no passado, quando nós fomos a Cristo, e quando Jesus voltar. Não. A salvação, ela tem que ser desenvolvida na continuidade da nossa caminhada. Portanto, Pedro se refere a isso quando ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Continuidade do versículo: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Tenham critérios para analisar o mundo à sua volta. E o critério é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o óculos pelo qual você lê o mundo à sua volta. Sede sóbrios, equilibrados, a bem das vossas orações. Depende as nossas orações da forma como nós vivemos. Portanto, se nós trouxermos essa doutrina das últimas coisas para a nossa caminhada diária, isso vai nos tornar mais criteriosos, mais sóbrios, mais prudentes, e isso vai favorecer as nossas orações. É isso que Pedro está nos ensinando. Verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você vai observar nesse texto uma série de imperativos. Quando ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, ele já lança um imperativo: sede, portanto, criteriosos e sóbrios.
a bem das vossas orações. Aqui ele coloca outro imperativo, no verso 8. Tende amor intenso uns para com os outros. Não é só amor, é amor intenso. Porque quando a Bíblia fala de amor, não está falando simplesmente de um sentimento, mas está falando de ação. A palavra mais utilizada no Novo Testamento para amor, esse amor de Deus e o amor que nós temos que ter uns para com os outros, é a palavra ágape. Uma palavra grega que se refere a um amor sacrificial. É um amor de ação. Se você olhar para João 3,16, que é o versículo mais conhecido da Bíblia, você vai encontrar um exemplo desse amor. Lá diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. O que ele fez então? Deu seu Filho para morrer por nós. Ação. O amor na Bíblia, esse amor ágape, ele se refere à ação. E Pedro, quando fala de amor aqui, ele ainda acrescenta um advérbio de intensidade. É um amor intenso. Não é um amor qualquer. Preciso frisar isso muito bem, porque a palavra amor no nosso idioma está muito desgastada. Se usa a palavra amor para falar de qualquer coisa. A mesma palavra amor que é usada para eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, é usada também para eu amo meu carro, eu amo meu cachorro, eu amo Coca-Cola. Então, a palavra que está muito desgastada, perdeu muito do sentido. Então, quando nós olhamos para a Escritura e encontramos a palavra amor, nós não podemos associar com o uso da palavra amor que nós fazemos na língua portuguesa. Esse amor aqui é diferente. É um amor capaz de dar. Deus deu o seu próprio Filho. E agora o Senhor exige de nós que nós também devemos amar uns aos outros intensamente, porque o amor cobre multidão de pecados. Interessante esse ponto. Em que sentido o amor cobre multidão de pecados? Se eu amo meu irmão, os pecados dele para comigo estarão cobertos por esse amor. Isso significa que o meu coração vai estar isento de amargura e de desejo de vingança. Se eu amo meu irmão, esse amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E o maior exemplo disso, o amor de Jesus por nós, que cobriu os nossos pecados. Verso 9 tem outro imperativo. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade no mundo antigo era algo muito aprazível, muito mais do que hoje, porque a importância da hospitalidade era muito maior. Hoje, se você não pode hospedar alguém na sua casa, está em viagem, essa pessoa vai para um hotel. Mas no mundo antigo, as hospedarias eram perigosas, locais perigosos, locais muito procurados por salteadores, e também locais extremamente desconfortáveis e muito sujos. Normalmente era assim. E o perigo
estava em ir para um lugar desse, quando se estava em viagem, e ter a sua vida ceifada. Portanto, irmãos, quando viajavam e deslocavam de uma cidade para outra, eles procuravam hospedar na casa de outros irmãos, onde eles se sentiriam seguros. E a ordem de Pedro aqui é essa, que as pessoas recebam o viajante em casa, sem murmuração. Os irmãos sabem que receber alguém em casa para hospedar não é fácil, porque altera a dinâmica da casa. Tira um pouco da liberdade do anfitrião. Então é necessário que haja um coração aberto para isso. Está disposto a isso quando necessário. Ser hospitaleiro. Hoje nós podemos viver a hospitalidade de muitas formas. Às vezes não só hospedando em casa, mas o hospitaleiro é aquele que recebe bem. Então é recebendo as pessoas bem em qualquer lugar. No nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos. O hospitaleiro, ele é afável, é amável, é cortês. Esse é o hospitaleiro. A hospitalidade é uma virtude cristã. Mas o imperativo do verso 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons, eles foram dados para o serviço. Os dons são ferramentas de trabalho na seara do Senhor. Dons não é status. Dons não é motivo de vaidade. Muito pelo contrário. É para nos fazer sentir servos. É para colocar os nossos dons a serviço na seara do Senhor. Como? Servindo uns aos outros. Jesus nos deu esse exemplo quando ele disse que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Capítulo 13 do Evangelho de João nos dá esse exemplo muito na prática, quando ele, com seus discípulos ali, se despe, pega uma água, uma toalha, lava os pés dos discípulos, enxuga e depois ele aplica. Vocês me chamam Senhor e Mestre, de fato eu sou. E sendo eu Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês devem fazer como eu faço. E como é que nós lavamos os pés uns dos outros? Servindo de acordo com os dons que Deus nos deu. Os dons, eles estão distribuídos na igreja. Todos os crentes têm dons. O problema é que muitos ficam olhando para dons espetaculares, profecia, milagres, etc. Esquecem de dons que foram dados para servir como o dom da hospitalidade. Mas o dom da hospitalidade não está naquela lista de dons de 1 Coríntios capítulo 12, de Romanos capítulo 12 e de Efésios capítulo 4. Não está. Essas listas são exemplificativas. Então não significa que todos os dons estão ali. Ali são listados principais dons, mas o texto mesmo diz para buscar os melhores dons. Então nós temos dons e temos que buscar. Pedir ao Senhor que nos dê capacidade e ferramentas, mas para que possamos servir mais na obra do Senhor. Nunca peça dons espirituais para o seu próprio uso, para o seu próprio deleite. O sentido de dom não é esse. Quando o Senhor nos dá um dom, é porque Ele nos está dando serviço para servir
ao corpo de Cristo. Esse é um privilégio que Ele nos dá. Então são ferramentas. Nós somos como despenseiros. É muito interessante essa palavra, despenseiro, e o restante da expressão da multiforme graça de Deus. Despenseiro é aquele que cuida da despensa. No mundo antigo era aquele que administrava, era o mordomo, aquele que administrava a casa, que cuidava dos outros servos e que tinha tudo sob seu controle, inclusive os víveres, todos ao seu controle, porque ele administrava. E aqui Pedro diz que nós, como cristãos, não está se referindo só aos leitores originais da carta, mas como a carta foi preservada pelo Espírito Santo e chegou até nós, é para todos os cristãos. Nós, cristãos, somos como despenseiros. E o que está na despensa? A multiforme, essa palavra significa as muitas formas da manifestação da graça de Deus. Então, os dons que nós recebemos para servir são as muitas formas da graça de Deus. Através desse serviço, do exercício dos dons que temos, Deus manifesta as muitas formas da sua graça no meio do corpo de Cristo. Então é um privilégio ter dons espirituais e é um privilégio servir. E ele vai esclarecer um pouco melhor sobre os dons no verso 11, quando ele diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se você recebeu o dom para ser um pregador, uma pregadora, professor ou professora da Escritura, não fale dos seus pensamentos, mas fale os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Eu, como pregador, professor da Escritura, eu não tenho autoridade, concessão para usar a Escritura para dizer o que eu penso, os meus pensamentos. Mas eu tenho que usar a Escritura para explicar aquilo que Deus está falando. Para que a porção do corpo de Cristo que está me ouvindo possa entender o que Deus está transmitindo, o que Deus está comunicando. Esse é um dom maravilhoso, de falar os oráculos de Deus. Mas Pedro não se restringe somente a isso. Continuidade do versículo 11. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Servir é a diaconia. E a diaconia não pode ser restrita só aos diáconos escolhidos, eleitos, designados para a função de diácono. A diaconia, ou seja, o serviço, é para todos os cristãos. Só que só podemos servir na força que Deus nos supre, ou seja, segundo a capacidade que Deus nos dá. Não adianta querer servir numa capacidade que você não tem. Deus não chamou para aquilo. Por exemplo, se eu resolvo servir na área da música, eu vou cantar. Vai ser horrível. Não fui chamado para isso. Deus não me deu talento para isso. Eu posso servir em outras áreas. Então não adianta querer servir no lugar onde você não foi chamado para servir, mas servir na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Em qualquer que seja o serviço, na pregação da palavra, no ensino ou em qualquer outro tipo de serviço, o importante é que Deus receba a glória. Não aquele que serve. Aquele que serve é apenas um instrumento da graça. Mas a graça é de Deus, então a glória é para Deus. Ele
receba a glória. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro termina esse versículo com uma doxologia. O que significa doxologia? A palavra doxa significa glória. É uma das traduções possíveis. Existem outras, mas é que se encaixa aqui. E logia, eu já disse, pode ser tratado, pode ser palavra, pode ser estudo. Uma doxologia é uma exaltação, é uma glorificação do nome de Deus, é um louvor. Então a Bíblia está cheia de doxologias, principalmente essas cartas. Normalmente terminam-se as cartas com doxologia, e às vezes a doxologia vem, como aqui, no meio da carta, ou antes do final da carta. Como Paulo em Romanos capítulo 11, 33 a 36, aquilo também é uma doxologia, onde ele termina dizendo no verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Palavras doxológicas, como essa de Pedro, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E ele finaliza com a palavra amém, que é uma palavra do aramaico, que significa assim seja, que seja assim. Palavra que nós usamos no final das nossas orações para dizer, é isso que eu quero. Meus irmãos, a doutrina só tem valor se ela tiver aplicação prática. Não adianta ser bom de doutrina, teoricamente falando, e conhecer todos os mistérios de Deus que podem ser conhecidos teoricamente. Se isso não tiver uma aplicação prática para a nossa vida, só vai servir para acrescentar juízo a nós. Portanto, quando o apóstolo Pedro está ensinando aqui que o fim de todas as coisas está próximo, nós temos que lembrar das últimas coisas, da volta de Jesus, e que eu e você tem que viver o dia de hoje como se fosse hoje o dia da volta de Jesus. Estar preparados, sempre preparados, buscando a cada dia estar mais próximo do Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade. Esses imperativos que foram apresentados todos aqui nesse parágrafo é para que nós servamos com fidelidade ao Senhor e nos preparando, porque o fim de todas as coisas está próximo. Quando Jesus vai voltar, não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos que estar esperando a sua volta. Nós não podemos ser como aquelas virgens imprudentes que foram dormir. E quando houve o grito do noivo, o noivo se aproxima, elas estavam sem azeite na candeia. E quando saem para comprar, o noivo chega e leva as prudentes com ele. E aquelas imprudentes que saíram para comprar, quando chegaram, a porta já estava fechada. E aí não adiantava mais bater, porque o noivo já estava com as prudentes do lado de dentro. Que nós não sejamos assim. Que nós possamos viver cada dia como se fosse o último. Porque devemos pensar o seguinte: pode não ser hoje que Jesus volte, mas pode ser hoje que eu vá para Ele. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Senhor da glória, obrigado por essa porção da tua palavra. Senhor, quebranta nosso coração. Senhor amado, faça com que nós possamos absorver, Senhor, tua palavra, cada ensino,
para que tenham aplicação prática no nosso dia a dia. Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Abençoa o Teu povo. Fortalece, Senhor, a Tua igreja e nos dá condições de cumprir os imperativos da Tua palavra, porque são mandamentos para nós. Nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça sobre o teu povo, aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.